ao calor de Teresina, onde o concreto pulsa e a periferia cria, existe um espaço onde a rima, a batida e a consciência se encontram. Hoje vamos falar sobre a Casa do Hip Hop, um dos principais polos de cultura urbana do Piauí. Mais que um prédio, mais que um projeto, um movimento. Mas afinal, o que nasce quando o rap encontra a política pública? E como a cultura do hip hop muda trajetórias de vidas na capital piauiense? O termo hip hop, que significa numa tradução literal movimentar os quadris, to hip, do inglês, e saltar, to hop, foi criado pelo DJ Afrika Bambaataa em 68 para nomear os encontros dos dançarinos de break, DJs e MCs nas festas de rua do bairro Bronx, em Nova York. A cena evoluiu, partindo do estilo funk, soul e se estabelecendo definitivamente com o uso de samples, que são recortes de músicas que formavam o instrumental para a base das canções. Há registros de festas no início dos anos 70 em que os DJs discotecavam para que MCs cantassem. Nos anos 80, a manifestação musical do hip hop, o rap, evoluiu e revelou expoentes do estilo, como o grupo NWA, o DJ Grandmaster Flash, o DJ Premier, Kurtis Blow, Beastie Boys, Run DMC e Public Enemy, por exemplo. No Brasil, já se tinha rap sem saber. Jair Rodrigues lançou Deixa Isso Pra Lá, com métrica própria do rap ainda em 1964. E Gerson King Combo lançava Mandamentos Black em 1977. Mas foi nos anos 90 que o gênero revolucionou o cenário brasileiro. Marcelo D2, Planet Hemp, Rapping Hood, RZO e Racionais deram uma cara nova para a música de rua. Hoje vamos falar sobre a Casa do Hip Hop, um dos principais polos de cultura urbana do Piauí. Mais que um prédio, mais que um projeto, um movimento. Mas afinal, o que nasce quando o rap encontra a política pública? E como a cultura hip hop transforma trajetórias na capital piauiense? O termo hip hop, que significa numa tradução literal movimentar os quadris, to hip em inglês, e saltar, to hop, foi criado pelo DJ Afrika Bambaataa em 68 para nomear os encontros dos dançarinos de break, DJs e MCs, os mestres de cerimônia, nas festas de rua do bairro Bronx, em Nova York. A cena evoluiu, partindo do estilo funk soul e se estabelecendo definitivamente com o uso de samples, recortes de músicas que formavam um instrumental base para as músicas. Há registros de festas no início dos anos 70 em que DJs discotecavam para que os MCs cantassem. Nos anos 80, a manifestação musical do hip hop, o rap, evoluiu e revelou expoentes do estilo, como o grupo NWA, DJ Grandmaster Flash, DJ Premier, Kurtis Blow, Beastie Boys, Run DMC e Public Enemy. No Brasil, já se tinha rap sem saber. Jair Rodrigues lançou Deixa Isso Pra Lá, com métrica própria do rap ainda em 64. Gerson King Combo lançava Mandamentos Black em 77. Mas foi nos anos 90 que o gênero revolucionou o cenário brasileiro. Marcelo D2, Planet Hemp, Rapping Hood, RZO e Racionais deram uma cara nova para a música de rua. Chamo aqui bem-vindos os nossos entrevistados, o B-Boy Apache, bem-vindo, e o produtor e DJ PTK. A gente vai falar aqui um pouco, a gente já deu essa introdução sobre o rap lá na América do Norte, chegando aqui no Brasil. Aí eu queria saber de vocês que presenciaram o movimento aqui na capital piauiense, como chegou os primeiros artistas, tanto os que talvez vieram antes de vocês e os que foram contemporâneos. No meu caso, cara, assim, eu sou daquela década de 90, né? 90 ali foi quando eu comecei a me engajar mais nessa parada do hip hop, né? Convite de um cara chamado Rick, né?
Tinha um grupo de rap aqui em Teresina, acho que isso aí, cara, 91, 90, por aí. Eu sou ruim de data, mais ou menos 90 a 91. Ele me chamou pra me ver umas paradas que eu rolava lá na Pedro II, cara. Né? Nesse tempo eu não tinha muito assim. Muito. Eu não conhecia o que era o rap aqui em Teresina. Assim. Aí foi quando esse movimento de descer lá pra P2, que é a Praça Pedro II, né? A gente começou a observar os caras se reuniam ali pra dançar o break. Ali no tempo, cara, não era ali no Coreto, era ali na frente o Cine Rex. Era o cinema ali, a galera já armava um papelão ali no chão e começava a dançar break. Né? Depois dessa dança do break, os caras trocavam a ideia. Eu fui umas 2 vezes, cara. A primeira vez eu fui, achei massa. A segunda também já fui e já achei mais massa. E daí foi começando a me formar, né? Também me falaram que era um cara de São Luís que vinha trazendo essas paradas todas, né? Os caras lá de São Luís já era mais. Tinha uma ideia mais massa, porque já lá pegava a MTV. Você tá ligado essa parada, né, Jorge? Lá sim. já chegava o canal da MTV, né? Aí tinha os programas de rap americano, tinha os clipes americanos, tinha os programas. E a galera sempre via, né, com essa parada, né? Tem um cara chamado Lamartine, cara. Eu acho que até assim. O que eu acompanhei da história foi eu acho que foi o primeiro cara a cantar rap aqui em Teresina, um cara de São Luís. Aí depois dele, a outra galera viu ele cantando, achou massa, e daí veio outras ideias. Mas foi essa ideia aí, cara, foi essa década de 90, filho. Tinha a galera do circuito jovem ali que dançava. É tanto que a galera fala que essa parada do hip hop chegar em Teresina, do rap, do break, do rap, foi tudo através do Lamartine, né, desse cara de São Luís. Era um dançarino, também um b-boy, que virou MC, que depois virou um dos MC dos grupos mais importantes lá de São Luís, que é o Clã Nordestino. Assim. Lá na pesquisada é um dos grupos mais que conseguiu participação dos caras da Racionais, foi produzido pelos caras da Racionais, que é DJ. Era uma galera assim foda, assim. Aquela ideia bem política mesmo, assim, um contexto político muito racial e político social muito forte. Que era a pegada da década de 90, né? E foi essa chegada toda, né? Aí vi os MCs, né? A galera fala que tem. O primeiro MC do Piauí a cantar rap aqui foi o DJ Mocegão, que é o Clay. Outros falam que foi tipo uns 4 caras, ele mais 4, entendeu? Foi uma galera mesmo que cantou. Tem essa parada aí. Mas o que eu sei da história é esse. O primeiro MC, DJ Mocegão, aqui de Teresina, cantar rap. Através do Lamartine de São Luís, entendeu? Essa foi a chegada, assim. Eu acompanhava sempre de longe. Eu nunca fui dizer assim, que nesse tempo que eu entrei já era um cara. Eu acompanhava, gostava, não dançava, não cantava, não rimava, não grafitava, não era DJ. Era aquele moleque que gostava de ver a galera dançando, entendeu? Essa foi a minha chegada no rap ali. Que eu acho que a maioria daquela década foi chegando dessa forma, né? Os encontros da Pedro II, que eu acho que ele foi o marco assim, do hip hop aqui em Teresina. Assim. Da sua parte, Apache, como foi a entrada na breakdance? Inclusive, como você viu esse movimento que faz parte, né, do hip hop nascer aqui na capital? Cara, assim, só para complementar, a ideia do Jean é parecida com a minha, né? Então, assim, vou falar um pouco de como eu entrei, né, no breakdance. Foi também assim, mais eu não sou dessa mesma década do Jean, né? O Jean já é bem mais, já tá bem mais à frente. Mas sou mais velho, fala logo. Também, sou né? mais antigo. E assim, e geralmente, como o Jean falou, o Lamartine foi um cara que, né, trouxe essa ideia. Se eu não me engano, ele também ele é maranhense, né, Jean? Maranhão. E ele trouxe essa ideia, né? Um cara que também que já foi b-boy e tinha mesmo uma ideia muito forte em questão, principalmente em questão política, essas coisas para estar trazendo, né, informações, né, mesmo que ele seja de outro estado, mas foi um cara que foi muito importante aqui também, entendeu? E tinha muito respeito pelo pessoal daqui, né, pessoal da casa e tudo. Então, assim, quando eu comecei no breakdance, eu também não conhecia, né? E sempre via na televisão, né? Acompanhava os filmes e tal, aqueles filmes de break, né?
um filme breakdance, e tinha outros filmes que foram feitos naquela década, né, para mostrar a história do hip hop e tudo. Então eu comecei a me interessar a partir daí, né? Porque antes do break eu já gostava de outras coisas, que era capoeira, salto, essas coisas, né? Então uma coisa complementou a outra, né? E aí foi no tempo que eu conheci a casa, né? Conheci a casa e aí eu não sabia que tinha hip hop, não sabia que tinha. E aí foi no tempo que eu fui morar com meu pai e tudo, e aí fiquei sabendo que tinha a casa do hip hop, e eu já com quase 18 anos já. Já com quase 18 anos. E aí quando eu vi, foi como se tivesse, né? Tivesse chegado assim num Onde tinha mundo que de tá. maravilha pra mim, entendeu? Porque eu sempre quis aprender, mas não tinha aquele local, não tinha aquelas pessoas que fosse dizer, ó, é assim como eu tive, entendeu? Então, a minha história assim, é bem parecida com a do Jean, assim, na parte do DJ, entendeu? Do rap. A minha história é bem parecida. Uma capital historicamente distante dos grandes polos culturais, como São Paulo e Rio, como o hip hop criou raízes fortes aqui, Teresina? Como eu te falei, né? Essa parada da informação. Naquele tempo a gente não tinha essa ideia de internet. Entendeu? Chegar a dar um clique ali, dar um Google ali, aparecia tudo que. Naquele tempo era muito. Dependia muito de pessoas que iam sul, sudeste, né? Iam pra Brasília, o DF ali. E trazia as informações, trazia no tempo vinil, fita cassete, VHS, entendeu? E esse foi o papel do Lamartine, né? Por isso que eu falo, a importância do Lamartine nessa história toda, entendeu? Desse cara lá de São Luís, né? Ele viajava muito, né? Como eu te falei, em São Luís já pegava MTV. Então, os caras gravavam as fitas, tinha toda essa informação. E daí, quando ele vinha pra cá, pra Teresina, ele sempre trazia VHS, fita cassete, né? Os lançamentos, que pra nós tudo chegava. Só lançava lá, chegava um ano depois, chegava aqui pra nós. Né? Olha pra tu ver como é essa parada da informação, de chegar a informação hoje em dia, né? Que é só um clique, você já tá ali, sabendo de tudo que tá saindo. Nesse tempo tinha essa ideia toda, cara. Então foi dessa forma, chegando sempre dessa forma. Alguém que ia pro sul, pro sudeste, né? Voltava, conhecia lá e trazia de volta, entendeu? Essa ideia da VHS. Nós não tinha nenhum contato assim, com essa parada do rap, do hip hop aqui em Teresina, não, cara. Nós era aqui, a gente morava dos interiores do interior, uma parada distante de uma cultura que é americana, né? Que através de um DJ africano chegou no Boca, e ali já saiu invadiu ali as periferias dos Estados Unidos, cara, e depois chegou nas periferias das grandes capitais do Brasil. Que no caso São Paulo, e de lá saiu, estrechando. E chegava muito pouco essa parada pra gente. Aí eu acho que aí tá a importância do Lamartine nessa parada toda. Né? De como um cara que ouviu, que teve a informação, começou a repassar para outros. E dessa forma ia. Chegava para um, repassava, chegava pro final do Rick, ia viajar para São Paulo, comprava vinil, comprava as fitas cassete, trazia, a galera compartilhava o vinil ali e saía gravando as fitas e saía ouvindo. Dessa forma a música, no caso, chegou aqui em Teresina. A parada da dança já veio através de novelas, né? A galera, as paradas do Michael Jackson, né? Tudo chegando dessa pequenininha. A galera assistia ali, chegava algum tipo de informação, VHS, a galera dançando. E daí foi, entendeu? Parada do Smurf Dance, muito forte aqui nesse tempo. Tinha o circuito jovem. Assim, são muitos tipos de informação que chegou para o movimento tá, como está hoje, entendeu? Foi muita coisa assim chegando. Várias absorveram de uma forma diferente. Entendeu? É a mesma coisa que eu absorvi. Outros, né? Tem uma galera mais antiga do que eu, que no tempo eu admirava, tipo o Preto Rick, né? WG, Clay Bucegão. Essa galera assim, o Ré, tá? Poxa, Mauro, Break, essa galera é a galera que era antes de mim, entendeu? É a galera que eu chegava e fui ver os caras fazendo a parada. E assim, e sempre chegou dessa forma. Ou a galera ia pra São Paulo. Ninguém tinha nada, né, gente? Não tinha como. E trazia as paradas, as informações. Era dessa forma que chegava
o rap, a dança, aqui no Piauí. É dessa forma mesmo, inclusive, Jean, só para complementar aqui, inclusive a galera que foi pra França, né, mano? Cara, A galera que foi pra França e aí através eu nem sei se eu não sei se tu tava também. Tava. Tava, Lá, né? foi quando eu fui, eu voltei dançando, foi por causa dessa parada da Pronto, França. essa ideia da Virei dança b-boy lá, também cara. aqui fortaleceu muito aqui, Jean, porque quando vocês foram pra França e trouxeram eu lembro, trouxeram um DVD Era o com as Bloco Party, batalhas, cara. cara, O nome do aí DVD era pronto, Bloco Party. entendeu? A galera foi pra França, acho que foi o Jean, o Bira, que é o b-boy da minha crew, né? DJ O Mussegão. mais antigo, Mussegão, Aí o Gil WG BV e e o Gil WG. BV, né? Foi. Essa Essa galera galera aí. foi pra França, isso é 2 vezes, não foi, Jean? 3 vezes. 3 vezes, né? E aí foi quando trouxeram esse DVD, cara, esse DVD. Eu acho que eu acho que ele furou em uma semana. A parada era aquela ideia da informação. Sempre foi desse jeito. Não Tinha tinha, que ir já. E trazer as informações e compartilhar pra galera, entendeu? Esse DVD, cara, eu acho que foi o DVD mais pirateado aqui. Foi, já. Foi, cara, foi o DVD mais pirateado que teve aqui. Porque o DVD veio todo originalzinho, meu amigo. Mas ele Todo foi mundo queria pirateado uma de uma cópia. forma, meu amigo. E foi uma parada assim que, cara, nesse tempo, a parada da dança, os franceses eram os campeões mundiais, mano. Sim. E nós estávamos na cidade, no tempo era o Anted e o Pokémon. Era meio que Flamengo e Vasco, compadre. Cara, e os caras eram todos franceses, cara. Nós tava. Essa parte desse DVD. Eu voltei dançando por causa dessa ideia, né? Tinha uma crio só de preto, mano. Coisa Tinha assim uma crew só de preto. o Anted, cara, os caras. Até de posse. 99, os caras tudo pretão. E tinha um cara que ele era deficiente de uma perna, que era o Júnior. O João ainda hoje. Cara, eu vi esse cara fazendo, eu fiquei assim, ó, eu ficava besta olhando pro cara, o cara com uma perna, mano. Fazendo os movimentos que, cara, esse cara não é um ET, bicho. Não é normal, não. Rapaz, esse cara com uma perna faz, eu não posso fazer com duas, mano. Né? Aí eu voltei verdade. dançando, cara, eu voltei empolgadão mesmo nesse tempo. Isso aí foi em 2004, cara. 2004, a primeira vez que a gente foi. Eu voltei empolgadão, meu amigo. Aí os caras, rapaz, já dança pra caramba. Aquela ideia que eu sempre te falo. Tu vai lá e vê ali na tua cara os caras fazendo a parada. Né? Se eu tivesse ficado aqui em Teresina, cara, assim, era assim, bem difícil. Mas eu acho que aquele hip hop daquele tempo era massa por causa disso. Era porque massa, nós viajávamos muito. Era massa, cara. Hoje a galera é muito presa à parada da internet. Mas E é o naquele que eu tempo nós falo, viajávamos já, pra caramba. assim, o que eu falo assim, já, essa questão dessa galera de hoje, a galera não tá por dentro disso aí, bicho. A Não tá vivência. por dentro, entendeu? Então a galera hoje tem uma ferramenta que a gente não tinha, pô, entendeu? Então tu voltou em 2004 já dançando. Em 2004, já, se eu não me engano, eu tinha 16 ou 17 anos. Então depois que tu voltou, eu comecei a dançar. Entendeu? Pra tu ver como é que as coisas, uma coisa liga a outra, né? E hoje a galera tem uma ferramenta que é a internet, cara. Então hoje é por isso que tem, acredito eu, que tem essa falta de comunicação entre a galera mais nova e a galera mais antiga, por causa disso aí. Porque a galera acha que hoje tem tudo na mão, quando na verdade, se não fosse vocês, ninguém tinha nada, entendeu? Assim, eu na minha concepção da dança, entendeu? E no geral também. Eu acho que é isso. Certo. Vocês contextualizaram bem essa questão do surgimento do movimento hip hop aqui na capital, mas e quando que isso deságua na casa do hip hop? Quando ela foi criada e qual era o objetivo? E quais são ainda os objetivos? Essa ideia da casa do hip hop já era uma ideia, assim, eu digo que era uma parada de um grupo, cara, assim. Um grupo que era chamado Fragante, cara. Dentro desse grupo tinha um dançarino de break que cantava rap. Né? Aí tinha um DJ, que era MC também. Tinha um MC que era grafiteiro, então tu já vê o hip hop aí dentro de um grupo de rap, né? Hoje em dia é bem difícil tu ver essa ideia. E nesse tempo ele tinha muito essa ideia, né? E assim, essa ideia de viajar, você viajar naquele tempo, viajava muito, mano. A galera tinha os festivais, a galera ia pra Belém, descia pra Fortaleza, Festival da Música. A galera viajava pra caramba.
Então, eu conseguia ver essas ideias todas, entendeu? Essas ideias do que acontecia lá no sul, sudeste, Brasília, aqui no Pará. Então tinha toda essa parada assim. Tinha uma ideia da galera fortalecer a ideia, fazendo tipo uma rede, mano. Norte e Nordeste. Tive muita parada lá de São Paulo crescer, entendeu? Pô, a galera, São Paulo tá crescendo pra caramba. E aqui tinha essa ideia de formar essa ideia do Norte e Nordeste, tipo uma rede, né? Uma rede que dentro dessa rede ia funcionar venda de camisa, que o estado, por exemplo, aí fazia suas paradas, suas artes, que, seus grupos de raps, aí se apresentava em outro local. Ia criar uma rede, mano. Né? Essa parada de organização, que o hip hop daquele tempo era muita ideia de se organizar, né? Na cidade de se organizar. E dessa parada, dessa necessidade de se organizar, que eu acho que a casa surge, né? Num local que a gente vivia nas ruas, mano. Uma parada se reunia. Pedro II, todo mundo descia para Pedro II para poder se reunir. Por quê? Porque na Pedro II, todos os ônibus de todas as zonas passavam na Pedro II, ali no centro da cidade. Então era um local perfeito para a galera poder descer. Não pegar 2 ônibus para atravessar a cidade. Pegava um, já descia para Pedro II e conseguia trocar ideia. Mas aí veio essa parada da necessidade de ter um local, mano. Um local para praticar a arte, um local que desse para você trocar ideia, um local que rolasse umas oficinas. Essa foi a necessidade maior da gente se organizar, a organização. Entendeu? Daí veio a casa do hip hop. Essa ideia da França fortaleceu muito mais porque a gente viu essa parada da organização, né? A França, quando a gente foi pra França, a gente foi convidado para participar de a gente foi dar umas oficinas. A gente não foi pra França ser artista, não, mano. Os caras foram pra França e tudo. Não, mano, a gente foi lá para dar uma oficina nos bairros mais pobres da França, do sul da França, entendeu? Tinha uma ONG, eu esqueci o nome da ONG, mano. Que é até do parceiro nosso, grande amigo nosso, que é o EV, né? EV Parti, que é um francês. Não esqueci o nome da parada da ONG. Ela tinha um projeto social aqui no. Como é o nome do onde o Bira dava aula, tu lembra? No Afegão. No Afegão. Tinha um projeto social ali no Afegão, né? E aí, essa ONG, ela pegava e dava aula pra a galera, né? Menor dali do bairro, né? Da quebrada. E dava umas aulas de dança e o Bira era o professor, entendeu? Nós recebemos esse convite, cara, pra ir lá pra dar essas oficinas. Essa mesma oficina que eu rolava aqui, pra rolar lá, né? Chegar nos bairros mais pobres, que lá era muito a parada de descendente de africanos, ciganos, né? Tinha árabes, muçulmanos, essas paradas, tinha muita gente, né? Aí deu os bairros mais. Aquela época que é pra ir de primeiro mundo, mas tinha, cara. Tinha. Lógico que é totalmente diferente da pobreza daqui do Brasil, né? Mas lá tinha essa ideia toda. Então a gente dava essas oficinas. Chegava de manhã, abria uma roda de break, DJ, MC, interagia ali com a galera ali do bairro e tudo. A parada nisso foi. E a gente viu a gente fazendo essas ideias, pô, a gente já faz essa parada lá. Mas lá a parada era totalmente organizada. Tinha um local, que era a casa musical, onde funcionava. Na casa musical tinha a oficina de dança, break, a oficina de DJ, a oficina de teclado, a oficina de percussão, capoeira, entendendo? Tinha a oficina de produção de musical. Olha uma parada que a gente chegou a ver, aí abraçamos e tô tentando trazer essa ideia pra casa, entendeu? Só que na casa do hip hop se tornou uma parada muito maior, né? Porque nossos problemas é totalmente diferente dos problemas, parece um pouquinho, mas é muito, assim, muito diferente dos problemas lá da França, cara. Entendeu? Então, a pobreza aqui é muito maior, né? A dificuldade é muito maior para a molecada da quebrada aqui, Teresina. Então a gente viu essa parada de não só trabalhar o hip hop, mas abrir mais dentro da casa. Oficina de informática, né? Pré-vestibular, serigrafia. Não ficar só ali dentro da parada os 4 elementos do hip hop no tempo que a gente falava, né? Dança, o break, o grafite, o DJ e o MC. Entendeu? Tinha que ter uma forma de pegar essa galera e dar uma oportunidade, cara. Se falar essas paradas de oportunidade, né? E foi assim. Só que naquele tempo tinha muita gente ao redor, cara. Era muita gente acreditando naquela ideia, entendeu? Era a ideia de 5, mas tinha muita gente, pô, isso aqui é massa. Muita gente chegava pra ajudar, né? Pra dar força, fortalecer a parada. E a casa surgiu nessa ideia, entendeu? De ser um grande centro onde funcionava os 4 elementos do hip hop, mas também que tinha essa necessidade de ajudar essa molecada preta da periferia a ter um direcionamento ali pra onde ir, entendeu? Às vezes o cara não vai ser dançarino pro resto da vida, entendeu?
Tem que ter alguma forma ali, alguma coisa, algum escape. Vem mais nessa ideia, a ideia da casa, entendeu? É uma parada de fortalecer o próprio movimento, mas criar outra saída. Mais nesse contexto. Certo. A casa do hip hop, ela é só cultura ou também é política social? Eu acho que o hip hop, ele não. Tem uma frase do galera do clã nordestino, né? Do clã nordestino, que é arte pela arte nunca não, né? A parada não pode ser só arte por arte, entendeu? E esse é um bocado de gente fazendo, entendeu? Eu acho que o hip hop, ele é um movimento. Ele nasceu de uma revolução, entendeu? Ele nasceu para corrigir alguns problemas que nós tínhamos dentro do próprio bairro, né? O break, ele nasce ali pra fazer a parada. O Jorge pode até falar melhor, sabe? Das gangues. Tinha um grande problema de gangue, mano. Sim. Entendeu? O break, na verdade, ele nasceu mesmo pra combater essa ideia de. Tinha muita gangue, né? Bronx. E tinha duas crew, né? No tempo, que era, se eu não me engano, é Rocksteady Crew e a Rocksteady e outra crew lá que eu tô esquecido, que essas crew, eles tinham uma rivalidade muito grande, inclusive tem até um filme que passa um pouco dessa rivalidade no filme, né? Eles tinham uma rivalidade muito grande por conta que tinha essas gangues nas periferias do Bronx, né? Dos Estados Unidos. Então essa parte da dança, ela foi criada para, ao invés deles se confrontarem, né? Da forma violenta, se confrontar na dança, né? Então nessa época foi que foi criada o breakdance, né? A galera mostrar uma forma de rivalidade, mas tipo para mostrar que era melhor, mas que era melhor na dança, entendeu? Então foi criado, né? O break. E até onde eu entendo, acho que até hoje, assim como naquele tempo, o break, né, acho que mudou a vida daquela galera. E também eu acho que também mudou a minha, né? E o que a gente tenta, assim, hoje, passar para essa galera mais nova é isso, entendeu? E já, assim como em qualquer outro lugar, às vezes a gente se perde essa galera mais nova, a galera não se interessa em se aprofundar, né? No break, claro que ninguém realmente vai viver do break, como o Jean falou, né? E por isso que assim, a casa dava uma oportunidade de fazer outras oficinas que às vezes não era compatível com hip hop, né? Que era oficina de informática, pré-vestibular, entendeu? Teve também teve uma oficina lá até de aula de francês também, né? Pra galera aprender francês e tudo. Então, tudo isso teve um significado, né? A partir do Bronx, né? Da galera dos Estados Unidos, até hoje aqui também na casa do hip hop. Conhecendo alguns artistas da cena, que eu já tive acesso, alguns eu tenho contato até hoje, né? O motivo pelo qual eles entraram no hip hop são os mais diversos possíveis. Alguns, o hip hop ele salva de muita coisa. Alguns, o hip hop salvou da criminalidade. Alguns, que seja, salvou do tédio. A vocês, o que o hip hop salvou? Tu fala. Vou falar logo aqui. Sim, a galera pergunta por que eu comecei a ouvir rap, né? Eu sempre respondo, por raiva, mano. Raiva. Eu via rap por raiva, revolta. Entendeu? Essa foi a parada do papel do rap na minha vida, assim, das letras que eu ouvia. Era raiva, cara, tinha raiva, entendeu? Raiva de ser preto, entendeu? A galera ficava chamando, as paradas racistas, entendeu? Chamar de neguinho, de macaco, tinha raiva, aquilo me dava raiva, bicho. Entendeu? Então eu comecei a ouvir o rap, foi tipo assim, cara, o irmão mais velho, entendeu? Ele me passava as ideias por que eu tinha raiva daquilo, tá entendendo? Voltou a ouvir lá Negro Limitado, Racionais ali. Eu ouvia muito, eu ouvia consciência humana, cara. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. A ideia da parada, do som.
Pô, o cara se informava, cara, era tipo assim, entendeu? Então tinha esse tipo, muito essa parada da raiva, né? Do porquê. Por que, que a galera tem raiva de preto, né? Por que, que eu moro numa quebrada que não tem infraestrutura nenhuma? Por que que eu ando com as roupas todas fodidas e tem uma galera que anda com as roupas foda, massa? Por que, que o pai daquele cara tem um carro e meu pai não tem porra nenhuma? Sempre tipo assim, né? Essa parada da revolta, da raiva. Né? Por que, que aquela mina gosta daquele cara e não gosta de mim porque eu sou preto, né? Sempre teve. Então o rap chegou pra mim na parada de raiva mesmo. Pura raiva, cara. Revolta, entendendo? Perguntas. Então o rap veio na minha vida e começou a me responder um bocado de coisa, entendeu? Pô, tem um sistema aqui que a minoria aqui tá desse jeito e a grande maioria tá fudida. Aí tem os porquê, né? Se for falar, aí demora pra caramba. Então, resumindo, é isso, cara. É assim. Ele chegou por causa da raiva, entendeu? Hoje eu vejo o rap hoje em dia chegando de forma totalmente diferente pra várias pessoas, é lógico, né? Pô, isso aí era na década de 90, em 2026. É lógico que ele vai chegar de outras formas, né? Às vezes ele chega pra aliviar a parada mais nada. Problemas. Hoje em dia a galera tá cheia de. Eu costumo falar que a galera tava. Naquele meu tempo eu achava que era dodói, mas a galera hoje em dia tá muito mais dodói do que a galera daquela geração, entendeu? Por causa justamente dessa parada das informações. São muitos modos de informação que chega e são vários problemas que são criados ali, entendeu? E como sempre, o rap tá ali, abrangendo tudo, mano. Seja os problemas familiares, raciais, políticos, sociais, entendeu? Mentais, entendeu? Então eu vejo dessa forma, amoroso. O rap agora tá até mais romântico, né, mano? Tá resolvendo até problema, tá dando mais problema. Hoje o rap tá parecendo um professor de sexologia também. Então a gente vê várias coisas, mano, assim, entendendo? E é isso, mas no meu caso foi isso, cara. Eu via muito o rap por causa dessa pegada, né? Não me sentia no momento na década de 90. Já é complicado, viu, bicho? Mas na verdade é isso aí mesmo, já. E eu acho que essa questão do rap. O rap é uma coisa que eu acho que é muito, muito forte, assim, muito sentimental mesmo. E quando o cara tem aquela convicção para parar, para escutar a letra, e principalmente nessa questão mesmo, como já falou aí, da parada do pessoal, né, que são preto e negro, né, mano, acho que teve uma reviravolta bem grande, assim, o rap quando ele iniciou, né nessa galera que é principalmente da periferia, né. Então, assim, cara, eu sou descendente, eu tenho descendência de índio, né. Então, assim, é bem parecido, porque os índios também sofreram muito, cara, entendeu? Inclusive, o nome da minha tribo é Tremembé, em homenagem a uma tribo indígena que tinha aqui no Piauí, né? Que foi expulsa. Então, a história do negro, do pessoal negro é bem mais forte, né, cara? Que teve aquela parada de escravidão e tudo. Mas a história do indígena também é bem parecida. E a pergunta que tu fez qual foi mesmo? Do que o hip hop te salvou? Me salvou de muita coisa, cara. Inclusive eu tive tudo pra entrar, eu acredito num mundo que era sem volta, entendeu? Que muitos amigos meus se perdeu, muitos amigos meus ficou pra trás, muitos amigos meus morreu, entendeu? Amigos meus que tava comigo, saltando mortal, que era da mesma sala de escola, entendeu? E assim, o hip hop me salvou nessa época que tava bem forte essa ideia de criminalidade, cara. Bem forte aqui no estado do Piauí. E aí foi quando eu conheci, que inclusive quando eu fui morar com meu pai na maior vila da América Latina, que é na Vila Irmã Dulce, né? Onde o índice de criminalidade lá é alto, cara. É alto mesmo. Só que na Vila da Paz, onde eu me criei, era muito pior do que na Vila Irmã Dulce. Porque tinha a questão das turmas. Era a turma do facão, era a turma não sei de quê. Então, eu me criei na Vila da Paz.
tive tudo para entrar, né, nessa ideia, que foi quando eu comecei a fazer os saltos ali no gramado da rodoviária. E aí depois fui morar na Irmã Dulce, conheci o hip hop, e uma coisa complementou outra, e foi onde eu me identifiquei. E graças a Deus, cara, eu tô aqui hoje, entendeu? O hip hop me salvou, assim, nessa parte, né? Consegui dar aula em vários projetos, consegui também já ir competir em outros estados, né? Tudo através do hip hop, consegui me destacar. E posso te dizer que quando eu conheci o hip hop, eu nasci de novo, entendeu? Foi isso, pra mim, a importância do hip hop na minha vida é essa. Quais foram as dificuldades ou talvez até quais são ainda as dificuldades de financiamento da casa do hip hop, o apoio ou a falta dele, no caso do poder público? E eu queria fazer uma pergunta para vocês que têm uma vivência com a casa do hip hop. Os espaços culturais na periferia, eles são prioridade da gestão pública? Rapaz, Eu deixar tu responder primeiro agora. Eu falo pra caramba. são prioridade? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Porque eu acho que para começo de história, o único ponto de encontro de hip hop era a casa do hip hop no Parque Piauí, né? Que agora, né, tá em reforma, mas ninguém nem sabe quando é que vai ser entregue, né? Então, a gente teve tudo para ter o apoio, entendeu? O apoio desse pessoal, né? Porque a gente tá falando de apoio do governo, né? Para a questão do hip hop em si. Não teve, cara. Não tem até hoje. Para te falar a verdade, não tem. Na minha opinião, não tem. Porque, assim, eles acham que faz uma coisinha pelo hip hop, e depois eles querem abranger aquilo como se fosse uma coisona. Eu acredito que o hip hop daqui tinha que ser bem mais valorizado, cara. Bem mais valorizado. Hoje o break tá nas Olimpíadas, entendeu? Então, é uma vitória, cara, para o hip hop em si, entendeu? A gente vê aí várias pessoas, mano, grafiteiros bons, DJs bons, como tá aqui o Jean. O Jean, acho que pra mim, na minha opinião, acho que é um dos melhores DJ daqui do Brasil, cara. Mas a gente não tem essa valorização, entendeu? Não tem. Vários MC bons não tem a oportunidade de ganhar uma passagem para ir representar fora, cara, entendeu? O Jean foi pra França, o governo sabe disso? Não sabe, entendeu? O WG foi pra França, o Bira foi pra França, entendeu? Ele sabe, não sabe por quê? Porque só busca a gente quando acha que quer algo em troca, entendeu? Então eu acho isso, assim, uma falta de respeito contra a gente mesmo do hip hop, entendeu? Eu acho. E a gente deveria ser bem mais valorizado. Não tô falando nem tanto pois a gente vai dar um valor para cada um. Não, eu tô falando de valorização em si, cara. De valorização. Da valorização da cultura. Assim, exatamente, da cultura em si. A gente não tem, cara. Não tem. Na minha opinião, não. Inclusive nesse contexto, vocês acham que é possível, nesse caso, acabar a cultura do hip hop, a cultura urbana, ser instrumentalizada politicamente? Porque quem faz parte da cultura já procura por esse investimento, essa valorização. Os detentores do poder, eles podem acabar botando uma contrapartida, tipo, eu posso ver se eu posso fazer, mas acabar instrumentalizando essa pauta em favor deles. Eu acho muito sim. Essa parada de governo, incentivo e hip hop. A ideia, assim, eu vejo dessa forma. O governo, aliás, o governo não vai estar preocupado muito com qualquer tipo de cultura, entendeu? A verdade é essa. Agora, sim, tem que ser indagado. Se tiver um grupo organizado, indagar, poxa, existe assim, isso, aquilo, existe isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que é que vocês podem ajudar? Tem que ter, acho que ter essa
Mobilização. O próprio movimento, tá entendendo? Assim, pra poder se organizar e cobrar. Porque se não cobrar, ninguém vai. Não tá nem aí, mano. Quantos anos o hip hop tem aqui no Piauí, em Teresina? Cara, Tem. acho que tem mais de 20, mano. Tem mais de 20. Mais de 20 não, já tem. Tem acho que quase Chegando em 30, 35 anos já. Porque 90, né? O 90 eu já tinha hip hop aqui, né? Eu já vi o hip hop aqui. E já tinha uma galera fazendo. Isso. Então, cara, assim, pelo tempo que tem essa parada aqui em Teresina, assim, e você não vê. Você vê a galera do break. Porra, o break era uma parada que chega em qualquer lugar, mano. No colégio, em qualquer lugar o break chega, entendeu? Hoje nós temos até notícias boas, cara, assim, vindo do próprio governo, assim, essa parada do hip hop nas escolas, cara, que é um projeto que foi aprovado agora, né? A nível de governo nacional, né? A nível do governo federal, cara. Que eu acho importantíssimo, entendendo? Essa galera do hip hop cair pra dentro dos colégios e dar aula dentro do colégio mesmo, mano. Sobre a cultura. Entendendo? Foi aprovado agora. Se você não está sabendo, foi aprovada uma lei agora. Que é a Escola Nacional de Hip Hop, dentro dos colégios de todo o Brasil, mano. Tu vê o tamanho do. Mas assim, por que isso aconteceu? Porque o movimento nacionalmente se uniu, né? E foi cobrar, cara. Eu acho que no Piauí falta isso. Entendendo? Aqui nós, porque tem um governo, entendendo? E tem um movimento que movimenta a cidade todinha. A casa do hip hop acho que é o maior exemplo, cara. Assim, quanto a casa do hip hop tinha uma galera que, por ter passado por essa necessidade dessa parada de alguns sair por causa de outras coisas que aconteceu dentro da casa, né? Dessa repressão dentro da casa e tudo. Bagunçou muita coisa. A galera que conseguia se organizar saiu com medo, tá entendendo? Que não queria, não, cara, não dá não, que eu não quero que se aconteça comigo alguma coisa comigo. Então, eu tô falando as coisas por cima, assim, a galera não vai nem entender, né? Mas depois a gente puxa esse fio de novo. É a próxima pergunta. E aí, cara, a gente vê assim, a galera não conseguiu mais se organizar. Agora que nós conseguimos se organizar novamente, conseguimos trocar ideia com alguns representantes públicos, entendendo? Secretaria de Cultura e tudo, e a reforma voltou, entendeu? Mas não é assim, a gente foi lá, conversou e os caras vão fazer a reforma. Não, cara, isso aí já tem uma caminhada já de 2 anos, conversando, trocando ideia, cobrando. Agora a reforma está acontecendo na casa, entendeu? Então, eu acho que é muito essa ideia de nós se organizar como movimento e ter um papel grande de cobrança, entendeu? Porque o movimento em Teresina tem a galera do break que faz suas batalhas, movimenta a cidade, meu amigo, movimenta a quebrada, movimenta essa molecada que às vezes não tem o que fazer, acaba indo sem saber pra onde, né? Sempre é o caminho. Verdade, Então, tem a galera do freestyle, entendeu? Das batalhas de rima, movimenta os 4 cantos da cidade, entendeu? Tem os eventos de rap, movimentos 4. Cara, tem um movimento. Agora o problema é que cada um tá ali, espalhado, entendeu? Por isso que eu falo, a diferença do movimento hoje do que dos caras das antigas, entendeu? Exatamente. Porque a galera ali, por mais que a galera não trocasse muita ideia, porque tinha um grupo tal lá, porque são vários pensamentos, são várias cabeças, meu amigo. Não tem como dizer que é uma parada, todo mundo pensa igual. Não vai acontecer isso aí. Em movimento nenhum. Mas a galera, na hora do. Meu amigo, bora organizar, todo mundo se juntava e ia lá. Hoje em dia não, mano. Cada um no seu. E até uma parada que não tem mais grupo de rap, agora tem um MC só. Não tem mais trio de break, agora é só 1 versus 1. Pra tu ver como o negócio tá, ó. Antigamente era trio, tinha uma galera, mano. Hoje em dia tá difícil. Então, assim, pra ser assessorado, nós temos que se organizar pra ir lá e, meu irmão, e aí, cara, tem isso. Não, o que é isso aí? Hip hop. Olha os meninos do hip hop. Não, tá todo velho já, né? Pra chamar, os meninos do hip hop. Não, tá todo mundo coroa já, pai. Então, acho que é mais esse lance de o próprio movimento se organizar e cobrar. Se não cobrar, pra isso tanto faz como tanto fez. Se cobrar, fica mesmo. Os editais são abertos direto aí. Você vê a galera do hip hop se inscrevendo nos editais. E esse mesmo agora não passou ninguém do hip hop, sim. Ninguém. E gente se inscreveu, muita gente se inscreveu. Mas não passou ninguém do hip hop nesses editais. Acho que ainda passou aí 2 aí, mas foi no municipal, entendeu? Mas o estadual não passou ninguém, cara. Então, isso aí já era uma coisa. O próprio meu amigo não passou ninguém. Bora aqui, minha se reúne todo mundo. Vamos lá na porta da Secretaria de Cultura. Pede audiência com o secretário de Cultura. Por qual motivo? Não, e tem hip hop aqui. Pega o secretário, meu amigo, pra bora dar uma volta. O secretário na cidade vê o que é que tá acontecendo. Aqui, mano.
Eu acho que tá faltando um pouquinho de nós mesmo se organizar, realmente, entendeu? É verdade. Porque a galera não tá nem aí, não. Se você, o poder público tá preocupado, a galera, a maioria não sabe nem o que é hip hop, mano. Eu tomara que as coisas mudem, tenho mano. que Assim, fazer. questão se tudo der certo aí, a casa for reformada, tomara que as coisas mudem, assim, né? Volte pelo menos a ser parecido que era antes, né, mano? Eu acho que é uma parada, hoje em dia, muito difícil, mas Muito não é impossível. difícil, não é A gente impossível tentar não, já. reorganizar Agora, como tu falou aí, movimento. realmente, essa questão mesmo é de organização mesmo da galera do hip hop. Eu tô falando do hip hop em si, não é? Porque às vezes a galera faz um evento de break. Aí, às vezes, a galera. Tipo assim, a galera do rap não quer ir. E os que vai contado no dedo. Aí a galera do rap faz, o b-boy não quer ir. Entendeu? Então tem tipo esse choque aí tá acontecendo muito também, sabia, Jean? Pois é, agora mesmo, cara, teve o Encontro Nacional de Mulheres no Hip Hop, Pois né, é. em Minas Gerais. Aí tinha a moleca daqui de Teresina se organizando. Uhum. Meu amigo, foi briga pra essa galera conseguir ir, cara. Foi. A galera ficava mendigando, se humilhando, pedindo ajuda nas redes sociais. Eu vi. Pô, tem Mano. uma Secretaria de Cultura bem aqui, isso é importante pra caramba, pra elas, entendeu? Pra elas descerem lá, representar o estado e tudo. Não, precisou ficar pedindo, mendigando, até que apareceu uma alma. A alma é. Pra tu ver como é que é a parada, cara. Apareceu Mano, um cara, verdade, aí o cara foi lá e indicou alguém lá dentro do estado e tal, que abraçou as meninas, arranjaram um ônibus pra menina, levar as meninas, voltar, tá? Cara, não é tão simples pra tu ver a ideia. Não foi rapidinho, cara. Eu acho que assim, cara, a gente tem que começar a se organizar, tá entendendo? Se organizar. Porque a gente tá Verdade. muito quebrado, cara. Cada um ali no seu mundinho. Mas se todo mundo chegar, pelo menos nessa parada de pautas importantes pro hip hop de Teresina, eu acho que tem como. Tem. Por mais como que tenha inverter, nossas tem como discussões, inverter. Isso diz respeito ao movimento se unir e conseguir atingir, ter um diálogo produtivo com o Estado. Mas nesse meio tempo, nesse intermédio, ainda tem gente que não está nem no movimento e nem na gestão pública, às vezes para atrapalhar. Eu sei de alguns casos, vocês citaram aqui por alto, vamos entrar nesse mérito. Em 2022 eu sei que teve um indivíduo que tentou se apossar da casa, é isso? Cara, assim. Eu acho que assim, no tempo desse negócio, essa ideia que aconteceu lá na casa do hip hop, né? A casa já tava bem. Assim, não tava acontecendo tantos projetos como acontecia antes, mas ainda rolava muitos projetos dentro, né? Aí chegou esse senhor, né? Não sei nem o nome dele. Também não vou ficar falando o nome dele. Dizendo, cara, que chegou lá na casa. O primeiro contato que nós tivemos com ele foi essa parada de dizer que tinha encontrado outro espaço para o espaço da casa de hip hop. Foi o primeiro contato que o cara chegou. Eu vou falar assim, uma parada de um termo assim, do modo bem irônico mesmo, mano. Porque o meu jeito que era engraçado, a parada se tornou trágico também, entendeu? E esse cara chegou com essa proposta. Não, nós encontramos um espaço para vocês. Agora esse espaço aqui vai ser agora do. Tem uma parada. Pelotão. Acho que não é uma parada de um pilotão mirim, cara. Não, tem outro nomezinho, cara. Não é a ideia de pilotão mirim, entendendo? Botar os meninos para aprender o Pai Nosso, bater continência, subir nas cordas, né? Ser obediente com os pais. Eu gosto de falar assim, é a galera que chega pra resolver o problema da família que não tem estrutura e nem quer ter responsabilidade com seus filhos. Pra mim é isso. Vou ser bem sincero assim, entendeu? Aí bota lá na parada assim, o menino não é obediente, bota lá pra ser obediente. Lá aprender lá o Pai Nosso, a rezar a Maria, bater continência. Respeitar os mais velhos, né? Tem essa ideia. Eu não sou contra não, pra mim. Se você não tem a capacidade de educar seu filho, peça ajuda mesmo, se não vá lá. Eu não boto mesmo, isso é uma coisa, as minhas não vão. Vamos fazer arte, essas paradas. Então esse cara chegou, mano, com essa ideia, né? Dizer que já tinha um espaço pra casa, que e ali ia ser essa ideia lá habilitar. Rapaz, eu tô com o nome na cabeça, não tô esquecendo. Não é Pilotão Mirim. É bem parecido, mas não é. Só que nós falamos, não, cara, que história é essa? Como é que tu chega aqui? Não, falamos com a Secretaria de Educação, que o prédio, o espaço é da Secretaria de Educação. E já tá tudo resolvido. Aí, não, mano, não é assim não.
Primeiro ele tentou chegar na lábia, né? Conversando, desdobando. Não, cara, aqui funciona, isso aqui faz tempo que funciona aqui. Tem mais de 10 anos que esse espaço é aqui e tudo. Beleza. Aí chegou conversando, aí depois tentou fazer amizade. Consegui, foi cedido um espaço do lado da casa, que no caso, a casa do hip hop era aquele quarteirão todinho ali do Parque Piauí. No caso, foi cedido uma parte pra ele, né? Que a gente não tava usando mais. E ficamos com a outra parte. E esse cara começou a passar lá, ficou um tempo lá, fazia até umas vinhetas pra ele nesse tempo, né? Ele é um militar, né? Um policial militar. E um funcionário do Estado, entendeu? A gente sempre falou, quando isso aconteceu, o Estado tá tentando acabar com a casa do hip hop. O cara era funcionário do Estado, então Aí, cara, aí começou, né? Essas paradas de ele sempre querer o espaço todo. O problema dele é aquela galerinha, entendendo? Poxa, se eu não gosto dessa parada, meu amigo, igual a dele também, eu não boto meus filhos pra fazer uma parada daquela. Mas também, se tem gente que gosta, que bacana, porque tem o espaço dele lá, entendeu? É a mesma forma, amigo. Se tem gente que não gosta quer dançar break, quer cantar rap, quer ser DJ, entendeu? Quer trabalhar um curso de informática, quer fazer pré-vestibular, mano, deixa a galera, cara. Mas é aquela galera bem reacionária mesmo, assim, a galera que não gosta de preto, que não respeita as outras culturas, que é a dele que vai salvar o mundo e foda-se, entendeu? A palavra certa é essa. E aí começamos a ter esses atritos com esse cara, entendeu? Aí o cara, no tempo, né, começou a desinteressar a galera, os caras ficam falando que hip hop não é política. Pô, hip hop não é politicagem, é diferente. Mas político é pra caramba, mano. Sempre vai ser. Ele nunca vai ser partidário, de politicagem. Isso aí é dependente de cada pessoa, entendeu? Mas sempre vai ter essa parada, hein? E aí a gente começou, cara, a ter essas... Eu acho que a galera fala que foi tipo uma agressão mesmo. Pra mim, na minha cabeça, era tipo uma agressão. Vocês têm que sair daí porque vamos botar essa ideia aqui, vamos fazer... A gente quer o espaço todo, porque meu projeto tá pequeno, de você não faz nada, isso aí não é importante pra sociedade dele, lógico. E começamos, cara. Aí teve batida, policial, justamente pro cara ser um policial do Estado, tudo. Os amigos dele. Eu conheço amigo do cara que falava pra ele, cara, o rapaz lá queria entrar lá no espaço de você, lá, e a gente falou pra ele que não tinha nada a ver de entrar, e ele falava que lá tinha venda de droga e tudo. Cara, daí o cara vê um bocado de preto dentro de um espaço. Aí o cara, rapaz, são tudo maconheiro. A ideia dos caras cara, sempre a verdade é essa. O cara racionalizou um brancão, policial, rapaz, ali é tudo maconheiro, bora lá dentro. Inclusive, isso já rendeu algumas batidas policiais lá dentro, né? Até um dia que ele conseguiu, né? Isso aí, quando eu falei que ele tentava, ele não tinha conseguido ainda, entendeu? Mas teve um evento que foi ter uma parceria com o Sesc, né, cara? Sesc Amazônia. Veio um grupo da Amazônia, se apresenta dentro da casa do hip hop. E as paradas, assim, pô, era um intercâmbio cultural rolando dentro da casa do hip hop, pra tu ter ideia. Meu irmão, esse cara chegou lá com... Ele fez a denúncia, né? Ele fez a denúncia, né? Que ele tem uma Ox. Pô, cara, eu vou lembrar depois, vamos pra frente, eu esqueci de novo. Ox alguma coisa. Ele tinha ONG, essa ONG fez a denúncia que lá tava tendo prostituição infantil, venda de droga. Rapaz, cara, nem quando o cara ri, mas... Meu amigo, aí entrou, meu amigo. Chegou aí o evento cheio de criança, cara, o evento, as mães, né? Que geralmente a galera do hip hop... Tem filho, né? Tem filho, mano. Vai o cara, suas esposas assistir, cheio de criança. Isso era 7 e pouco da noite, cara. Aí chegou mesmo, os policiais tudo com balacrava, né? Aquela parada. Putz. Tudo encapuzado. Aí mandando todo mundo botar a mão na cabeça. Eu fiz um. Botei logo a mãozona na cabeça. Aí os artistas, né? Tá tendo evento. A menina responsável do SESC foi falar, dialogar. Cala sua boca, não sei o quê. Aí eu, vixe, meu irmão, um negócio aqui. Os caras estão respeitando nem as meninas, doido. Aí começou a baculejar todo mundo, revistar todo mundo. Cadê a droga? Tu não procurou, todo mundo em lanterna e procurando. Não acharam nada. Nada de droga, nada de bebida, nada. Aí, quando se espanta, aí lá vem o cara. Ok, eu falei que ia te achado, eu falei que ia achar alguma coisa, não falei? Aí o cara veio com uma lata de spray. Oi, sou um pichador. Aí o cara, dentro de uma casa de hip hop, a casa toda grafitada,
Tá entendendo? Dizendo que era pichação. Aí teve um que não aguentou, não, meu amigo. Aí eu disse, senhor, aqui é uma casa de hip hop. Você tá vendo os grafites nas paredes? Pois é, essa lata de spray serve pra fazer essa arte. Isso aí é pichação. Tá vendo como é que a coisa toda aconteceu? Cara, isso aí deu um fuzuá danado, meu amigo. A gente foi bater no Ministério Público. Aí isso aí eu acho que foi uma grande vitória do próprio movimento, assim, cara, e da casa. Porque a partir daí, quando bateu no Ministério Público, aí foi proibido essa parada da polícia entrar de balaclava, entendendo? Nos espaços públicos, entendendo? Culturais, essas paradas todas. A própria promotora começou a desenvolver uns projetos com a gente, tá entendendo? Olha a ideia, tá entendendo? A promotora começou a fazer uns projetos junto com a promotoria dentro dos colégios, cara. Dessa agressão que nós sofremos, entendeu? Você vê o peso que o hip hop tem, entendeu? De uma parada, e daí esse cara começou, cara. E foi várias outras coisas, aí começamos a se articular politicamente e começamos a dizer que o Estado estava tentando invadir a casa, porque na verdade era isso. Era um funcionário do Estado, entendeu? Querendo um espaço todo para desenvolver um projeto dele, entendeu? E a gente não era de acordo, cara. Aí, daí, muita gente que trabalha nesse tempo começou a ficar com medo dele, né? A galera do hip hop começou a ficar com medo. Pô, esse cara... Os caras chegavam com as lanternas, ficavam olhando as lanternas metia nas placas das motos que tinha estacionado e ficava... Aí os caras, esse cara ele tá gravando minha placa da moto pra saber onde é que eu moro, sabe? A galera começou a ter aquela psicose mesmo, de medo mesmo. A galera da dança que participava lá da casa não aguentou, saiu, foi tipo enfraquecendo. O cara, esse bicho, ele tinha umas táticas tão doidas que ele foi tipo enfraquecendo a casa aos poucos. Entendeu? Uns foi desistindo, uns foi saindo, ficou pouca gente. Entendeu? A casa, ela passou por um processo mesmo de criminalização, cara, grandão mesmo assim, enorme assim, que chegou ao ponto de, ao te olhar assim ao redor, poxa, tá foda, cara, que tá foda pra fazer alguma coisa. Não podia fazer evento que se espantava, o cara chegava. Entendeu? Ou os amigos dele chegavam. Entendeu? Pois a galera tava naquela, mesmo você preso sem fazer nada. Se esse cara entra aqui e diz que a droga bota uma droga no meu bolso, qualquer coisa no meu bolso aqui, como é que eu vou provar? A galera falava isso, entendeu? Como é que eu vou dizer? Esse cara é polícia, bicho. Aí nós tentamos se organizar, cara. Tentamos se organizar e conseguimos alguns apoios de artista, entendendo? Muita gente, artista apoiou a causa e tudo. Começamos a trocar ideia. Começamos a mobilizar a galera, o próprio movimento, a galera da dança, que não era só do break, entendendo? A galera das artes, teatro, entendendo? Da música, cantores, entendendo? Até o MC entrou na história, mano. O MC começou a postar as paradas lá também. Aí as redes de apoio de rap, as páginas de rap, divulgando a parada que tava acontecendo. Então a gente teve uma mobilização. Por mais que fraquejou a parada, conseguimos mobilizar uma galera massa, né? E aí foi a parada de se reorganizar novamente. Entendeu? Que é a ideia que começa a entrar a parada. Já estamos aqui, vamos começar a correr. Reforma da casa. Conseguimos. A última foi uma parada que ele agiu de má fé, que aí foi a última, depois desse fato não aconteceu mais, né? Que foi quando ele conseguiu uma comodata do espaço dele, né? Que ele poderia ficar com aquele espaço. Só que foi o que ele fez. Ele agiu de má fé porque ele tentou botar o espaço todo no nome dele. Aí já tava no papel lá e tudo. Aí fez um buraco. Fez um buraco mesmo, parece coisa de terrorismo, entendeu? Rapaz, fez um buraco para entrar pra dentro do espaço da gente, cara. E pegou e botou um papel lá no portão da casa do hip hop, que esse espaço agora pertencia ao espaço, o Pilotão Mirim ou outro nomezinho lá aqui. Que não pertencia mais à casa. Os caras, a galera ficou todo lá de fora, sem entender. Meteu um cadeado e ninguém tinha mais acesso à casa. Aí foi aí que o negócio andou, entendeu? Foi, aí teve que procurar, aí veio secretário de cultura, conversar e tudo mais, até que se resolveu, cara. Diz que ele agiu de má fé, que o espaço não era todo, e inteiraram lá o espaço, né? Botaram só a parte dele, no nome dele, e a outra parte ficou com o hip hop. E desde esse tempo já tá com uns mais de 3 anos já, que a gente não tem mais notícia, né? Mas aí a gente levou uma lapada tão grande que até hoje nós tentamos se
reorganizaram o ambiente dentro da casa. E agora nós conseguimos a ideia da reforma, né? Passando por esse espaço da reforma, que já começou a reforma lá da casa, com essa parceria com cultura, Secretaria de Cultura, em casa do hip hop. E tá passando por essa reforma, né? Esperando aí, aguardando o término da reforma da casa do hip hop pra gente começar os projetos novamente. Sobre o futuro do hip hop em Teresina, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. Primeiramente, pro PTK, a nova geração, ela tá mais consciente? Cara, a galera sempre me pergunta essa ideia, né? Como é que tá o hip hop de Teresina hoje? Hoje tá mais diversificado assim, cara. Tem muita galera ainda fazendo rap consciente, cara. Entendeu? Mas a forma que tá hoje, eu acho que ela tá bem aberta. Assim, bem diversificada. Tem uma galera já fazendo outras paradas, outras. Mas ainda tem uma resistência muito grande, como o hip hop mundial, tá entendendo? Eu acho que ainda tem muita galera fazendo rap muito resistente ainda. Tem muita gente ainda que acredita nessa forma de resgate do hip hop, entendeu? Que é a que deu origem a tudo. Tem uma galera que ainda abraça. Tem uma galera nova que abraça essa parada ainda. Entendeu? Então eu acho que ainda estamos aí. Como sempre, assim, vai ter a galera fazendo outras paradas, acreditando mais na veia artística, entendeu? Deixando essa parada mais ideológica, política. O hip hop sempre vai ter, independente de daqui a 20 anos, vai ter sempre. Eu sempre digo, cara, que a gente sempre volta pra origem, entendeu? Sempre vai ter que voltar pra origem. Né? Os caras grandes hoje falam isso direto. A gente olha por que essa parada toda nasceu, entendeu? Por que foi que o hip hop nasceu. A gente pode chegar aqui no 2026 e pensar que tá tudo bonitão, que tá tudo massa, que os problemas acabaram, que a gente pode só falar de coisas massas, amorosas, doces. Não, cara, a gente tem problema pra caramba pra resolver se a gente olhar ao redor. Então eu acho que é isso, dessa forma. Mas tem outras, mas sempre a gente vai estar debatendo isso, cara. E fortalecendo o movimento em si. Eu acho que é muito difícil acabar separada. Muito difícil. Vocês como expoentes aqui da cultura aqui no Piauí, vocês agora trazendo mesmo bem pra atualidade, você, PTK, como produtor DJ e você, Apache, como b-boy, vocês acham que o trap ele substitui o boom bap ou ele soma? Qualquer subgênero do rap, cara, eu acho que vem pra somar. Isso aí aconteceu com várias pegadas, cara. Eu acho que o boom bap, cara, ele é o tiozão ali. Ele sempre vai estar. Aparece o novo, o sobrinho mais novo, mas sempre vai estar, entendeu? Eu acho que ele vem pra somar, cara. Vem pra somar. Depende muito, assim, da argumentação, né? Do que tá escrito ali dentro. Mas eu não vejo uma parada de... Por mais que a gente vê muita ideia lá dos americanos, mas é muito difícil, assim, essa parada, assim. É aquela ideia que eu sempre te falo, pô. A gente sempre vai ter que voltar. Sempre vai ter... Tá assim, redondinho, todo mundo ali seguindo a rodinha, mas sempre vem um e fura o pneu, entendeu? Quebra, bota, reinicia. Eu acho que eu vejo o rap assim, dessa forma ainda, entendeu? Independente de trap, drill, boom bap, crook, a vertente que vier, entendeu? Eu acho meio difícil. Assim a gente vai ter essas origens que torna a voltar. A gente volta sempre pro início e ver por que foi criada a parada toda. Os MCs, produtores, artistas de trap, de boom bap no caso, eles muitas vezes fazem uma música, tem um beat de trap, muda ali, talvez entra num drill, mas eu observo da parte da breakdance que na minha visão tem uma fidelidade ao boom bap. Eu vejo isso. Eu vejo que ela é focada, ela é mais tradicional nesse quesito, correto? É mais tradicional porque é como já falou que assim, o trap soma, né? Uma coisa com a outra. Então eu acho que é mais tradicional porque é uma coisa mais original, entendeu? Bem mais original. Então eu acho que na dança tem que ter essa coisa original, né? Tipo como se fosse um fundamento, né? Na dança. Acho que é mais ancestral, isso, né? mais ancestral também. Então eu acho que na dança, cara, tem que ter e não pode fugir, não pode fugir. Mesmo que seja mesclado com algum outro tipo de
de musicalidade na dança sempre tem que existir, cara. Não pode deixar de existir, não. Inclusive na divulgação do teu trabalho, Apache, eu vejo que tu é bem habituado às redes sociais. Eu vi lá teu perfil no Instagram, tem muito vídeo teu em evento, competição, sobre a casa do hip hop nesse ambiente online, digital. Tu acha que a casa ela tá preparada para o digital? Cara, eu acho que sim, entendeu? Hoje eu acho que sim, porque e eu acho também que bem mais para trás também, assim, por conta de divulgação, que a casa tá ali, entendeu? Que a casa tá ali, que a casa tem aqueles projetos para chamar o pessoal, entendeu? Para dizer que a gente tá ali, para dizer que tem ali um pessoal do hip hop que acredita, entendeu? E eu acho que para o digital, cara, isso hoje é bem influente, assim, entendeu? Para essa questão de divulgação, entendeu? Para mostrar que a gente tá ali, que ali tem gente que acredita e que precisa daquele ambiente para mostrar o trabalho que a casa representa, entendeu? Na vida da gente, eu acho. Quero fazer uma provocação aqui para vocês, da parte dos dois mesmo. O hip hop ainda é antissistema? Sempre. Sempre vai ser, cara. Não tem como, tem. Arte. O grafite, a dança, entendeu? A própria música. Sempre vai ser. Eu acho meio difícil isso ser quebrado assim de uma hora pra outra. Né? Novamente aí voltar pra origem da parada toda. Por que, que o hip hop nasceu? Não tem como fugir disso aí. Entendeu? Não vai ser, cara. Principalmente assim, se a gente for ver, quem é que faz rap hoje? A gente não vê a classe média fazendo um rap. Vê alguns. A grande maioria de onde é que vem a origem toda, entendeu? Os dançarinos de break, os DJ, cara. Por mais que. Assim, é muito difícil assim, dizer assim. A periferia vai deixar de fazer rap. A periferia vai deixar de fazer break, vai deixar de fazer. Vai deixar de ser DJ, vai deixar de ser grafiteiro. Vai vir a galera fazendo, cara. Mas o fundamento da parada toda ainda vai continuar vindo de lá, entendeu? Lá do começo. Vai vir, cara, não tem. Lá da periferia. Assim, por mais que você tenha uma realidade, vai falar, sei lá, do pé de abacate que nasceu no fundo da sua casa, entendeu? O do pássaro que passou na sua janela. Olha a ideia, entendeu? Você ainda vai continuar falando, porque ainda tá lá, mano. Não tem como fugir disso aí. Repressão, racismo, dor, sofrimento, entendeu? Maus trato, situação da sua quebrada, como é que se tá. Melhorou? Tá pior? Tá ótimo? É isso? Não, não é ainda. Então, é muito difícil, entendeu? Aceitação ainda não é. Não é, a nossa mas- aceitação mesmo, eu acho que hoje ainda não é nem 60%, eu acho. A aceitação assim do hip hop no mundo, assim, eu muito. acho que não. Então, sempre vai ser antipolítica também, porque é como o Jean acabou de falar aí, né? Classe média é difícil praticar um grafite, um break, entendeu? É difícil porque essa ideia nasceu mesmo na periferia, então A galera não gosta dessa parada, não, pô. Isso é feio pra é eles. uma Cara. coisa que é É da bonito gente. pra nós. Né? Sempre vai ser, na minha opinião, sempre vai ser, cara. Mas o MC, ele tem a letra, eu diria que é mais fácil dele se manifestar, se rebelar. O B-Boy, ele fazendo essa arte que é considerada por muitos como feia, ele se rebela também, ele vai contra a maré? Cara, eu acredito que sim. Hoje pode ser na dança que algo mude, né? Mas é até difícil de te falar isso com certeza, entendeu? Pelo fato do break ser um elemento do hip hop e o hip hop ser, né? Contra ainda algumas ideias, né? Mas
Eu não sei te dizer assim de certeza que essa galera, né, é, dessa classe possa vir abraçar o break. Tô falando do break, né? Assim, e do hip hop também. Eu não sei te dizer uma certeza, mas vocês estão vendo aí que muita coisa mudou hoje no hip hop e no break. Então, assim, não é que eu tô me contradizendo, entendeu? Mas, assim, hoje a gente tem aí o break nas Olimpíadas, né? Como eu falei no início, isso pra mim é uma grande vitória, entendeu? Para o break e para o movimento hip hop. E também várias pessoas aí, né, do rap gravando, se destacando, né? DJs, grafiteiros, entendeu? Vários festivais que tá acontecendo aí, que muitas pessoas, inclusive daqui, estão indo para representar e tudo. Mas assim, eu não sei te dizer uma coisa certeza, cara. Entendeu? Por conta dessa ideia que a gente que a galera do hip hop tem formada, entendeu? A galera tem uma ideia formada, uma ideologia, entendeu? Então acho que a galera abraça isso com os dentes e é complicado, né? Eu acho que tá falando algo concreto de uma coisa que não venha a agregar com a ideologia da galera do hip hop, eu acho. Certo. GPTK, muito obrigado. A hora toma Apache, aí, mano. muito obrigado pela presença. Agora eu quero Obrigado. mais uma contribuição de vocês, as considerações finais de cada um. Cara, assim, pra mim foi massa participar. Isso a gente já tá tentando até organizar uma parada dessa dentro da própria casa do hip hop, né? É aquela ideia que tu até perguntou sobre a casa e as redes sociais e tal, o lado digital da casa. Vendo essa parada de reorganizar algumas coisas dentro da casa do hip hop depois dessa reforma, que vai dar certo. E é isso, obrigado pelo convite, mano. E sei lá, hip hop sempre salvou, vai salvar e vai continuar salvando muita galera aí, entendendo? Primeiro essa parada de dar o direcionamento pra galera, pra gente saber pra onde a galera tá indo, entendeu? Aconteceu comigo e aconteceu com vários, comigo, com vários e vai acontecer com várias pessoas ainda. É isso, tamo junto, vamos que vamos. Galera, queria agradecer, né, também pela oportunidade, né, pra gente estar falando um pouco da nossa história aqui. E é como, né, hip hop hoje é mundialmente, né, todo mundo tem hip hop. Então, hip hop sempre vai ser uma coisa assim bem-vinda para aqueles que acreditam, né? Entendeu? Vai ser uma coisa sempre bem-vinda para aqueles que acreditam. Quem acredita vai abraçar o hip hop, vai defender e a partir desse momento vai mudar a vida como mudou a minha, como mudou a vida do Jean, né? Como tá mudando a vida de todo mundo que abraça, né, a ideologia do hip hop. Agradecer, mano, mais uma vez e espero que tudo dê certo, né, pra casa do hip hop ser reformada, para que venha coisas boas pra gente que sempre, né, que a galera que tá lutando, que sempre lutou, né, pelo ideal da casa e tudo, para que a gente consiga repassar o que a gente tem, né, para essa galera mais nova que tá vindo, né. Então, muito obrigado e tamo aí. Enquanto houver um jovem rimando na periferia, haverá resistência. Enquanto houver um muro em branco, haverá contexto para uma mensagem. E enquanto existir a casa do hip hop, haverá espaço para que a cultura fale por si. Se inscreva nesse canal, apoie os movimentos culturais da sua região e nos vemos na próxima.